Meus pais e meu irmão não quiseram levar minha filha de 15 anos para o hospital depois que ela quebrou a perna. Eles disseram que não tinham tempo. Depois fizeram ela andar por 3 horas. Eu não gritei na hora. Só a AGI. 4 dias depois, eles estavam entrando em pânico. Era só uma terça-feira normal. Eu estava trabalhando no escritório, cheio de papelada, mastigando uma caneta sem tinta. O lugar cheirava a café velho e a R reciclado. Quando cesta o nome da Sophie no celular, era uma chamada de vídeo. Achei que a inteligência artificial mostrar alguma coisa legal da viagem com meus pais, meu irmão Mark e os primos. Eu e meu marido não fomos por causa do trabalho. E eu não ando de avião há anos por causa de fobia. Então eu atendi. Mas não tinha sorriso nem som. Ela estava sentada na cama do hotel, com gelo na perna, falando baixinho. Mãe, posso te contar uma coisa sem você surtar? Eu surtei por dentro. Ela mostrou a perna no vídeo. Tava inchada, roxa e torta. Ela disse, eu acho que quebrei. Eu perguntei, como assim acha que quebrou? Ela caiu numas escadas ontem. Eu perguntei quem viu. Ela disse que foi a vovó, o vovô e o tio Mark. Eles disseram que não parecia nada grave. E não levaram ela em nenhum lugar. Ela continuou caminhando por 3 horas. Eles disseram que ela estava sendo dramática. Depois ela ficou no hotel sozinha, enquanto todo mundo saiu. Eu fiquei em choque. Eu disse, tô indo até você. Ela disse, você vai ter que pegar avião. Eu respondi, eu sei, eu falei, já tô procurando voos. Dessa vez, ela não discutiu. Só falou baixinho, ok. Desliguei e abri o notebook. Achei um voo com saída em 90 minutos. Sem tempo para ter medo, sem tempo para pensar. Só comprei. Depois liguei para meus pais. Caiu na secretária. Tentei de novo. Nada. Liguei pro Mark. Ele atendeu todo alegre. Eu falei, você deixou a Sophie sozinha num hotel com a perna provavelmente quebrada. Ele ficou em silêncio e disse, ela falou que estava bem. Eu respondi, ela não consegue andar. Ele disse, ela sempre foi meio sensível. Talvez seja só uma torção. Eu falei, ela andou 3 horas assim. Ele disse, a gente não mandou ela andar. Ela tem 15 anos. Eu falei, ela disse que deu OIA e vocês deixaram ela sozinha. Ele respondeu, ela pediu para descansar. Eu falei nada e desliguei. Peguei minha bolsa, fechei o notebook e fui correndo. Entrei na sala do meu chefe. Falei, emergência de família, preciso ir agora. Ele perguntou, que tipo de emergência? Eu disse, do tipo que não dá para esperar. Ele tentou falar mais alguma coisa, mas eu já tinha saído. Chamei um táxi no elevador. Mandei mensagem para Sophie no caminho, tô indo. Não leva nada. Fica na cama. Ela só respondeu com um emoji de coração. Fiquei olhando para aquele coração vermelho a viagem toda até o aeroporto. Corri para fazer check-in, passar pela segurança, suando, confusa, com vontade de voltar. Mas não voltei. Corri como se estivesse sendo perseguida. Talvez eu estivesse mesmo, pelo fantasma das vezes que me chamaram de medrosa, sensível demais. Cheguei no portão a tempo. Sem mala, sem roupa limpa, só eu, meu medo e a certeza de que não inteligência artificial deixar minha filha ser ignorada de novo. Eu odeio voar. Odeio mesmo. Mas odeio mais a indiferença que tiveram com ela. Então entrei no avião. Não gritei. Ainda não. Mas 4 dias depois, eles estavam gritando. A mulher do meu lado dormia encostada na janela, com um pacote de biscoito no peito. Eu invejei ela. Eu tava com a mandíbula travada desde a decolagem. Mão suada, joelhos duros. Cada balanço do avião dava um nó no meu estômago. Mas fiquei calada. Olhei para frente como se fosse um teste. Não do avião. De mim mesma. De todas as vozes que diziam que eu tava exagerando. Essa voz parece com a da minha mãe.
Eu não pegava avião há mais de 10 anos. Não era por vontade. Era medo mesmo. Só de chegar no aeroporto me dava falta de ar, meu cérebro lembra dos voos ruins, como um filme de vergonha. Especialmente quando eu tinha 10 anos. Chorei por causa da turbulência, abracei a mesinha como se ela fosse me salvar. O Mark filmou com a câmera do meu pai. Anos depois, ele botou o efeito sonoro. Mostrou no dia de ação de graças. Todo mundo riu. Eu ainda era uma criança. Eu lembro da voz da minha mãe: você precisa superar isso. Mas eu nunca superei. Eu só parei de enfrentar situações assim. Eu me escondia para ninguém ver meu pânico. Eu sabia que Mark inteligência artificial saber. Ele é 3 anos mais velho que o Mark era criança de ouro. Forte, agitado, sempre o centro das festas no quintal. Ele tinha uma energia que preenchia tudo e nunca duvidava de nada. Eu era diferente. Tinha alergia à metade do quintal, gatos, pólen, grama. Barulho me dava dor de cabeça. A altura me deixava tonta. Meus joelhos doíam quando eu andava muito. Uma vez desmaiei no calor, minha mãe me deu meia garrafa de água e disse para eu ser forte. Ela achava que eu estava fazendo cena. Qualquer coisa que eu fazia era drama. Se eu chorasse, era falso. Se eu tivesse medo, era vergonha. Se eu pedisse para parar, era egoísmo. Me chamavam de rainha do drama antes mesmo de eu fazer 10 anos. Mark podia machucar o dedo e era tratado como herói. As regras para ele eram outras. Ainda são. Eu falava pouco quando era criança. Não via sentido. Eu observava. Fui aprendendo como tudo funcionava. Parei de reagir. E então eu fui embora. Fiz faculdade de Direito. Virou investigadora. Todo mundo se surpreendeu. Falavam: isso não é intenso demais para você? Você não é muito sensível? Eu respondia: não sou delicada. Eu só sei como é ser ignorada. Montei minha vida em cima de prova, lógica e verdade. Pensei que meus pais iam me olhar diferente. Como alguém forte, alguém que merece respeito. Mas não. Até hoje me tratam como se eu fosse desmontar a qualquer momento. Então Sophie nasceu. Ela era perfeita. Pequena, quieta, inteligente. Tinha uma ruguinha na testa, como se já soubesse que o mundo é difícil e queria arrumar com calma. Ela era como eu. Desde o começo, eu prometi proteger ela. E eu fiz isso. Quando meu pai brincou: lá vem a dramática 2.0, eu ignorei. Quando a filha do Mark, Haley, foi chamada de forte e a Sophie de emotiva demais, eu disse: não, não enquanto eu estiver aqui. Mas as crianças percebem os silêncios. Percebem o que não é falado. Sophie também sentiu. Então, quando ela pediu para viajar com meus pais, Mark, Haley e Ben, eu fiquei com medo. Eu não podia ir, não por falta de vontade. Porque eu não consigo voar. Avião me faz mal, fisicamente e na cabeça também. Já tentei terapia, remédio, de tudo. Eu não consigo. E Sophie sabe disso. É uma daquelas coisas que todo mundo sabe em casa: mamãe não voa. Mas ela implorou. Queria muito ir, falou que inteligência artificial ser bom conviver mais com os primos. Minha mãe disse: não se preocupe. A gente cuida dela. Mark falou: vamos ficar de olho. Haley estava empolgada. Eles me pediram ajuda para pagar as passagens da Haley e do Ben. Disseram que era um favor, já que iam ajudar com Sophie. Como se eu devesse agradecer. Enviei o dinheiro. Arrumei a mala da Sophie. Coloquei os remédios dela, um celular reserva, carregador, asterisco asterisco, coloquei curativos, lanche, tudo na mochila dela. Dei um beijo de tchau na garagem e fiz um sorriso que não era de verdade. Eu tava com um pressentimento. Mas ignorei. Quis acreditar que eles tinham mudado. Que iriam ver a Sophie pelo que ela é de verdade, não como uma cópia de mim, que eles nunca entenderam. No avião, teve uma turbulência leve. A mulher do meu lado roncou. Eu apertei o braço da cadeira.
Só pensava na Sophie, numa cama de hotel, tentando não chorar. Ela disse que a perna doía muito. Disse que tinha caído no dia anterior. Eles fizeram ela andar por mais 3 horas. Falaram que estava tudo bem. Ela não quis acabar com a viagem. Essa frase me destruiu. Eu não quis estragar a viagem. Ela aprendeu isso comigo. Não porque eu ensinei, mas porque viveu vendo eu fazer isso. A infância toda fingindo que estava tudo certo, para agradar quem nem se importava. Eu quebrei esse ciclo em várias partes da vida. Menos na mais importante, eu deixei ela ir com eles. Achei que iriam cuidar dela. Não cuidaram. A luz do cinto acendeu. O avião começou a descer. Fiquei enjoada. Deitei na poltrona e tentei respirar. Eles acham que eu tô fazendo drama. Mas não tô fazendo cena. Tô traçando um limite. Eu passei 10 anos sem pegar avião. Não era medo do céu. Era medo do que isso despertava neles. Mas, pela Sophie, eu pousaria até no inferno. Cheguei no hotel. Mal conseguia respirar. Não sabia o que esperar. Talvez uma cena triste, talvez um pedido de desculpas dos meus pais. Mas quem abriu a porta foi a própria Sophie. Ela estava pálida, de pijama, cabelo preso de um lado, todo bagunçado. Ela ficou parada na porta, apoiada, como se estivesse cansada. Você veio mesmo, ela disse bem baixo. Isso me quebrou. Não disse obrigada. Não pediu ajuda. Não falou finalmente. Só ficou surpresa. Como se não acreditasse. Como se eu não cumprisse promessas. Abracei ela com cuidado. Falei, claro que sim. Você é a única coisa nesse mundo que me faz entrar no avião. Mas não me faz fazer isso de novo. Ela deu uma risadinha, fez careta e se afastou. Certo, eu falei. Vamos ver essa perna antes que ela comece a brilhar ou a falar com a gente. Levamos uns 15 minutos para colocar o sapato dela. Metade desse tempo foi discutindo se ela precisava dos 2. No fim, usou só um. O pé dela estava enorme, parecia engolir uma bola. Enquanto eu amarrava o tênis, perguntei sem pensar. Como isso aconteceu, exatamente? Olhares, né? Eu esperava que ela falasse algo como escorreguei. Mas ela ficou calada. Na verdade não foi uma queda, ela disse. O Ben me empurrou de brincadeira. Eu levantei a cabeça devagar. Ele não fez por mal, eu estava tirando uma foto, ele me empurrou como sempre faz. Mas eu pisei errado. E aí aí. Eles viram. Meu coração despencou. Eles viram. Ela assentiu. A vovó disse que eu estava sendo dramática. O Mark mandou eu parar de chorar, falou que estava assustando os turistas. O vovô perguntou se eu já estava machucada antes de viajar. E por que você não me contou isso no telefone? Ela parou, hesitou. Porque eu pensei que inteligência artificial melhorar. E eu não quis fazer disso um problema. Eu não quis colocar o Ben em apuros. Eu me levantei. Sophie, se alguém te empurra a escada abaixo e sua perna fica desse jeito, asterisco 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 asterisco, você tem que proteger sua filha. Mesmo que seja contra a família, principalmente se for contra a família. Ela desviou o olhar. Quando o pessoal do hospital perguntou o que aconteceu, eu olhei para ela e falei. Diga a verdade. Tudo. Sem esconder nada. Ela sentiu, bem calma. Ok. A gente foi atendida rápido. Talvez porque eu disse que achava que a perna dela estava quebrada. Ou talvez porque eu olhei para a prancheta como se ela me devesse dinheiro. A enfermeira fez as perguntas de sempre: dor, alergias. Então veio, como aconteceu isso? Sophie olhou para mim uma vez, depois se endireitou e disse. Meu primo me empurrou de brincadeira. Eu saí de uma escada. Ela falou como se fosse só um fato. Não estava fazendo drama. O rosto da enfermeira nem mexeu, mas a caneta dela começou a escrever mais rápido. 20 minutos depois, o raio-x voltou. Fractura na tíbia. Não mexeu,
mas estava quebrada. Você deu sorte de não ter deslocado, disse o médico. Se ela tivesse andado mais. Ele nem terminou. Eu terminei mentalmente, pensando em tudo de pior que podia ter acontecido. A raiva estava crescendo em mim, como um segundo coração batendo forte. Quando o médico saiu, eu me viro para Sophie. Me conta tudo. O dia inteiro. Ela começou. Depois da queda, ela pediu para ir ao hospital. Eles disseram que não dava tempo. Era dia de passeio a pé, e os ingressos não eram reembolsáveis. Falaram que no fim do dia dariam gelo. Mas fizeram ela andar 3 horas com a perna desse jeito. No dia seguinte, ela pediu de novo para ficar no hotel. Mas disseram que tinha um passeio na vinícola, e alguém tinha que cuidar das crianças. E foram todos embora. Até o bem. Até meus pais. E eles falaram mais alguma coisa, eu perguntei. Ela hesitou. Eles disseram que eu estava agindo como você. Eu pisquei. Como eu? Como você era antes? Dramática. Medrosa. Cerrei o maxilar tão forte que pensei que inteligência artificial quebrara um dente. Foi aí que entendi. Não era só negligência. Era a mesma história de novo. Agora eles estavam tentando calar ela, igual fizeram comigo antes. Mas eu não deixei. E ela também não inteligência artificial deixar. Saí do quarto e liguei para os meus pais. Meu pai atendeu. Ela tá bem? Ele perguntou. Não por preocupação, mas porque sabia que a inteligência artificial descobrir tudo. Ela tem uma fratura, eu falei. Um médico confirmou. Bom. Não parecia tão ruim na hora. Foi o bem que empurrou. Pausa. Isso não é justo. Ele estava só brincando. Vocês viram acontecer. Ela tropeçou. Você viu ele empurrar e saiu andando. Silêncio. Eu vou fazer um boletim de ocorrência, eu disse. Aí veio a reação. Érica, pelo amor de Deus. Vai levar a família pro tribunal por isso? Só por um acidentezinho? Você tá exagerando. Não. Eu tô sendo mãe. Desliguei. Voltei pro quarto. Sophie me olhou e perguntou. Era o vovô? Asterisco asterisco. Asterisco asterisco sim. O que ele disse? Eu sorri. Ele disse que eu estava sendo irracional. Ela piscou. Você tá certa. Ela riu de novo, ainda trêmula, ainda pálida, mas de verdade. Foi então que peguei meu celular, abri o aplicativo de notas e escrevi. Marcar consulta com advogado, negligência médica, possível risco à criança. Agora não era só por justiça. Era para deixar claro. Não se machuca uma criança sem ter consequências. Nem mesmo quando é família. Principalmente quando é família. Na noite depois do raio-x da Sophie, quase não dormi. Não era adrenalina, nem raiva, nem alívio. Era meu cérebro funcionando sem parar. Fazendo planos, pensando em voos, processos, papelada. E tinha uma vozinha dentro de mim perguntando. Você vai mesmo processar seus pais? Sim. Eu inteligência artificial. Não por vingança. Nem pelo que fizeram comigo no passado. Não era sobre me chamarem de dramática. Nem sobre as viagens em família. Era sobre Sophie. E o jeito que a voz dela tremeu quando disse que não queria fazer drama. Como se cair de uma escada e andar 3 horas com a perna quebrada fosse coisa pequena. Não, a gente já tinha deixado muita coisa passar. O vídeo chegou 3 dias depois. Escadaria turística. Sol forte. Sophie em pé, sorrindo para a câmera. Ben, de 12 anos, vem correndo e empurra ela com o cotovelo. Ela perde o equilíbrio, escorrega e cai para frente, fora do vídeo. E a parte que me deu náusea. Os adultos, Mark, minha mãe, meu pai, parados ao fundo, vendo tudo. Ninguém corre. Ninguém se mexe. Ninguém solta uma sacola. Eles ficaram lá, como se nada tivesse acontecido.
Como se minha filha não fosse de verdade. Mandei o vídeo para a advogada. Ela não respondeu com palavras, só mandou um joinha. Entrar com o processo significava muita coisa. Voltar para a cidade, tribunal, entrevistas, voos. O primeiro voo, eu nem lembro de ter reservado. Só lembro da Sophie me olhando da cozinha e falando: "Você tá voando de novo." Eu assenti. Parece que sim. Não por vontade, mas também não tô mais parada. Quando a gente faz uma coisa que achei que nunca conseguiria e sobrevive, algo dentro da gente muda. Se reconecta. Sophie piscou. Então é tipo uma terapia? Mais ou menos uma terapia com um toque de vingança. Pelo jeito, raiva de mãe é mais forte que medo de avião. Quando chegamos em casa, os gritos começaram. Primeiro foi Mark. Ele apareceu na minha varanda, com aquele ar de quem ainda manda na família. "Você tá mesmo fazendo isso?" ele gritou. Eu fiquei firme. "Sim. Você vai destruir a família. Você devia ter pensado nisso quando deixou uma criança com a perna quebrada num quarto de hotel." Depois vieram meus pais. Juntos, sempre um sinal de que estavam planejando algo. Minha mãe tentou o caminho da culpa. "Nós somos seus pais, Érica. Asterisco asterisco. Você não pode levar a gente pra justiça. O que as pessoas vão dizer?" Meu pai tentou achar um jeito de evitar. "Esquece isso e a gente segue em frente." Eu olhei nos olhos deles e falei: "Você fez ela andar 3 horas com a perna quebrada. Você viu ela cair. Você riu da dor dela. Eu não vou deixar isso pra lá." Eles saíram nervosos. Mas a história ainda não tinha acabado. Começaram as ligações. Tia Janine, prima Raquel, até o tio Marte, que não falava comigo desde 2006. "Sua mãe tá arrasada. O Mark pode perder o emprego. Você não pode só esquecer isso? Não faz isso com a família." Então eu contei tudo pra eles. As filmagens. Os raio-x. O andrama, entre aspas. Na quarta ligação, a coisa começou a mudar. Gente que eu achava que inteligência artificial defender meus pais. Espera, ela se machucou mesmo? Eles deixaram ela sozinha? Depois disso, as ligações pararam. No tribunal, foi calmo. Sem gritos, sem bater o martelo, sem drama. Só um juiz cansado, advogados trocando documentos e datas. Mas a decisão foi clara. Risco à criança. Negligência médica. Falta de ajuda depois do acidente. Meus pais e o Mark foram oficialmente registrados. Ninguém foi preso, mas as multas foram altas, daquelas que fazem os olhos encherem de lágrimas. E aí veio a parte que o Mark não esperava. Ele perdeu o emprego. A escola não queria um professor de educação física envolvido em um caso de risco à criança. X semanas depois, eles tiveram que se mudar. Casa menor, bairro ruim. Minha mãe disse que era temporário. Mas um primo me contou que eles estavam pedindo dinheiro para pagar o aluguel no primeiro mês. Eles não pediram ajuda para mim? Eles sabem que não adianta. Cortei as transferências. Fechei a conta que eu usava para ajudar. Sem mais presentes de aniversário. Sem dinheiro para mercado. Agora eles estão por conta própria. E eu, acabei. Sophie ficou mais calma depois que tudo acabou. Não triste, só mais segura. Como se ela não precisasse mais justificar o que sente. Um dia, enquanto dobrava as roupas, ela falou: "Eu acho que eu teria deixado pra lá." Eu respondi: "Eu sei. Mas ainda bem que eu não deixei." Eu assenti. "Você não deveria ter que gritar para ser levada a sério." Mais tarde, antes de dormir, ela me mostrou uma mensagem do bem. "Oi. Sei que tô atrasado, mas me desculpa. Eu não devia ter te empurrado, mesmo de brincadeira. Eu quis ser engraçado. Foi idiota. Tô me sentindo muito mal. Espero que suas pernas estejam bem." Ela não chorou. Nem respondeu.
Ficou olhando para a tela um tempão. Você acredita nele? Eu perguntei. Ela deu de ombros. Sim, eu acho que acredito. Parece que ninguém mandou ele escrever isso. E eu acreditei nela. As pernas dela agora tão bem. Sem ferimentos graves. Só uma lembrança. E uma linha que nunca mais vão poder cruzar. Eu não falo mais com a minha família. Não bloqueei ninguém. Não postei nada. Só parei de responder. Parei de esperar desculpas. Parei de esperar mudança. Sem drama. Só silêncio. E pela primeira vez na vida, esse silêncio parecia paz. Ainda odeio voar? Mas já fiz isso várias vezes, pelo caso, pelo trabalho, e até numa viagem com a Sophie para comemorar. Cada vez que minhas mãos suam e o estômago vira, eu lembro da primeira vez que fui buscar ela. Você veio mesmo. E eu sempre vou vir. Então, o que você acha? Fui longe demais ou o suficiente? Me conta nos comentários. E se quiser mais histórias assim? Se inscreve e ativa o sino.